A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. Essa semana, consultando um jurista, eu perguntei se ele sabia de alguma corte suprema pelo mundo afora que fizesse audiências de custódia. Ele respondeu que não. Corte Suprema trata apenas de assuntos constitucionais e ponto final. O resto é com os tribunais inferiores. Então, o Brasil é mesmo diferente. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. A nossa entrevistada da semana trabalha em Brasília há cerca de 25 anos, mas tudo começou aqui em Campina Grande. Jaciara Aires é fotojornalista e as suas lentes já captaram momentos importantes do Congresso Nacional e daqueles corredores, muitas vezes sombrios, dos ministérios e de outras repartições públicas na capital da República. Ela veio bater um papo conosco, falar da sua trajetória e dessa vivência entre as maiores autoridades da República. Jaciara, que bom revê-la. Tudo em paz? Prazer todo meu. Tudo em paz. Feliz de estar aqui, ponto a ponto. Vem sempre a Campina Grande ou demora? Sempre a Campina Grande. Sempre no São João, não? No São João, final de ano. Não consigo passar muito tempo longe da minha cidade. A família continua morando aqui? A família continua, minha mãe, né, com 98 anos. E esse carisma, essa coisa que a gente tem, o nordestino tem, né, do abraço, né, de amar, é muito importante. Veio abastecer o meu emocional. Muita gente em Campina e de resto desse interior paraibano lhe conhece. E eu vou fazer a pergunta que Reginaldo Bastos, nosso veterano aqui da televisão, fazia quando você chegou. Qual é o macete, qual é o esquema para manter a mesma aparência de quando deixou Campina Grande? Qual a receita para isso? Você continua do mesmo jeito, né? Magrinha, não engordou, está tranquila, está jovem. É ser feliz, é buscar... bem com a vida, né? É buscar a felicidade, né? Que é uma busca diária e não deixar os traumas, não deixar as decepções, o estresse, né? É difícil não deixar, mas você tem que ter um equilíbrio e dar uma trabalhada em tudo isso, né? Quem vive de bem com a vida vive muito melhor. Eu, pelo menos, tenho essa concepção. Eu também. Não é? E eu acho assim, quem acreditar nas pessoas e amar as pessoas, isso faz a diferença também. E gostar do que faz. E amar o que faz. Você tem que amar o que faz, porque aí você produz. Produz e você vive mais feliz e ainda ganha dinheiro para fazer aquilo que gosta, ainda né? ganha dinheiro. Que é o principal. E tem dois pontos, assim, porque essa fala sua, do gostar do que faz, eu defendo muito isso. Se escolher uma profissão, escolha aquela que você ama, porque você produz. É verdade. Eu fiz letras, né, até o 7º período. Mas eu não estava feliz, eu não produzia. Não era a sua praia, Não né? era. Chegou em jornalismo, no primeiro semestre já entrei dentro de um projeto chamado Comunicarando. Né? Me empolguei, me encontrei e foi muito bacana isso. Sou feliz, continuo por ser feliz. Você foi aluna de Klepper? Fui aluna de Klepper. E Josibel Lins também? Isso. Não. Coisa, o pessoal que cuidava da fotografia, né? Da fotografia. Lá em comunicação. O meu professor também foi o Klepper, né? E, Klepper, assim, Dantas Vanderlei, foi meu professor também. Foi teu professor, né? Foi. Gente boa demais. Um grande profissional. E foi aí que eu me apaixonei, né, pelo fotojornalismo. Saí com a câmera, né, a gente foi fazer um ensaio e eu disse, é isso que eu quero. Mas eu quero uma coisa assim, um olhar diferente. Eu não quero ser mais uma, né? Eu quero um ângulo diferente, um enquadramento diferente, mostrar a imagem numa visão mais ampla, né? Você... Seja a notícia, você começa a ler a notícia através da imagem. Exatamente. Aquela imagem é o chama. É o chama. Para a notícia. Mas, a chamada. Eu lhe conheci ainda trabalhando aqui com cronistas sociais renomados aqui da região, na noite campinense, nos barzinhos, nas boates. Começou profissionalmente dessa forma? Começou dessa forma. O mercado totalmente de homens, né? Não tinha menor espaço. E eu estava na Praça da Bandeira, né, com a máquina emprestada, e comecei a fotografar o Bloco da Saudade, sabe, as pessoas. E Hermano estava lá. Hermano José. Hermano José, saudosa cronista, memória. Intelectual. Grande diretor teatral, uma figura, diretor. Né,
De fino trato. De fino trato. E assim, a irmã viu minha postura trabalhando e disse, estou adorando sua postura. E você está pegando assim umas coisas que eu estou vendo que o fotógrafo está aqui, você está aqui. Aí eu disse, tá, eu te mando. Então eu comecei a fazer foto e mandar para a irmã. E chegou um grau da coisa que tudo a irmã me mandava cobrir. Aí a gente mudou o perfil do colonismo social. Ele disse que a gente revolucionou o colonismo social. Né? Deu uma renovada, porque era aquela coisa pousada e tal. E aí a gente começou a pegar descontraída, levar numa linha de notícia mesmo. Na época a irmã trabalhava no Jornal da Paraíba. No Jornal da Paraíba. Tinha a coluna social, né? Coluna social. A página, que era uma página inteira. Inteira. Né? Vocês cobriam tudo, né? Tudo. Casamento, batizado, eventos sociais, políticos. Eu fiz... Meu primeiro trabalho foi a posse de vereadores. Eu não fui convidada, eu sou furona. Eu queria meu espaço. E tinha que procurar o seu espaço. Eu tinha que procurar meu espaço. Eu sou muito furona, então... não tenho muita experiência, mas cheguei lá com salto, toda arrumada, né? E só tudo homem, né? E eu lá buscando o meu ângulo, buscando meu espaço. E o pessoal naturalmente, quem é essa galega que chegou aqui? Aí, de onde veio? Que veio? Ela não é fotógrafa. Né? Além de ser uma mulher, tinha esse preconceito, né? De não admitir muito assim, de cara, os novatos na história. Existe ainda hoje, né? E preconceito... existe ainda, muito forte, infelizmente. Né? E a trabalheira, Jaciara, porque muita gente jovem que está nos vendo não tem noção do trabalho que era. Você fazer uma foto para ir depois revelar, né? Tinha uma despesa toda de revelação. Quando a foto era colorida, tinha que mandar muitas vezes para fora, para revelar fora, para chegar. Como é que era isso? Tinha que revelar. Né? Primeiro, despesa com filme. Eu nem tinha dinheiro, né? Eu também não tinha vínculo. Né? Então, assim, era do fiado. Eu não falo isso como coitadinho, não. Eu falo isso como superação, com garra mesmo. Eu tive muita, assim... eu conquistei um espaço também das pessoas admirarem. Né? E da força, né? E na força, mas respeitando o outro, respeitando o colega, e acreditando nas pessoas e amando as pessoas, e trabalhando com alegria, que isso faz a diferença. Eu trabalho com muita alegria. Até hoje não sei nada. Né? E revelava, e dava todos os colunistas... passava foto, entendeu? E aí eu fui criando nome, né? E não foi fácil. Eu sou da liberdade, né? Tenho o maior orgulho da liberdade. Família pobre, também, origem humilde, né? Para fazer a universidade foi bem difícil. E eu tinha na mente, assim, eu quero dar uma qualidade de vida à minha mãe, eu quero um nome, eu quero conquistar um nome como mulher. A família é grande, você tem muitos irmãos? Tenho 4 irmãos. 3 irmãos. Homens e mulheres? Só um homem e 2 mulheres. 3 mulheres. 3 mulheres. E quais foram as suas primeiras reações ao ver as primeiras fotos na página do jornal? Eu pergunto isso porque a mesma sensação nós, locutores, passamos quando ouvimos pela primeira vez a voz no rádio, a imagem na televisão, tem essa coisa. Qual foi a sua reação? De alegria, de felicidade? Foi muito forte, assim. Porque... Saía mostrando, a minha foto não foi aqui, fácil, né? Com crédito. Claro. Tinha que ter crédito, né? Crédito, assim, claro, não é todo mundo, infelizmente, que não respeita essa coisa de colocar o crédito do profissional. Mas tinha meu crédito e eu olhava assim, numa coluna que tinha nome, super prestigiada, né? Mantinha muita credibilidade, né? E eu me emocionei, me empolguei mais aí. Disse, agora que eu vou furar. Agora que eu vou correr atrás, eu vou à luta, eu vou fazer tudo para crescer. Isso durou quanto tempo você por aqui nesse trabalho buscando espaço? Alguns anos, não? Alguns anos, eu acho que uns 5 anos. Trabalhou também com Graziela Mericiano? Graziela, com Servi Nunes. Saudosa Servi. Era minha vizinha no Edifício Rico, gente boa demais. Quando eu fui para Brasília, ela me deu até uma oração, que eu faço essa oração até hoje, quando eu entro naquele Senado e saio. São pessoas que me deram oportunidade, né? São pessoas que conquistaram também por ser mulheres. Sim. Né? Entenderam a sua luta, entenderam a minha batalha, luta como mulher, né? E Armando como um bom profissional e eu acho que ele descobriu em mim, antes mesmo de eu descobrir, né, que eu podia ser boa, melhor, né, do que eu estava mostrando, entendeu? E foi muito bom. Agradeço a todos, agradeço a Campina Grande. Eu amo minha Campina Grande. E a família reagia como? A menina terminou a comunicação, está trabalhando e não ganha dinheiro nesse negócio. Orgulho, porque assim, a minha família é uma família super humilde. Eu acho que era mais
mais humilde da rua, né? A mais pobre da rua. A gente sofreu um pouco de muito preconceito, entendeu? E eu ter me formado e eu ter conquistado um nome, né? Eu tive uma visibilidade muito boa aqui como todo mundo passou a lhe conhecer, né? Porque todo mundo passou a me conhecer. Chegou a retratista, era assim que o pessoal dizia, né? Às vezes a gente estava no Miura, Mané da Carne de Sol, lá vinha Jaciara fazendo foto da turma. Para você ter ideia, o professor Itan, o reitor Itan... Itan Pereira. Itan Pereira. Foi meu professor também. Foi, né? Itan ia fazer uma feijoada para comprar um equipamento, né? E, infelizmente, ele faleceu 2 dias depois. Aí criaram camisas com minha imagem. Ia ser bem bacana. Todo mundo dava uma força, Todo mundo dava força. Na formatura, eu ganhei 3 vestidos, 2 anéis. Por quê? Porque as pessoas viam a minha batalha, né? A minha luta, aquela garra de querer crescer, com garra, esforço, com dedicação, humildade, né? Principalmente, mas humildade, mas acreditando também, né? E esse acreditar, isso a gente vai construindo, não é? Você não acredita em você 100%, você não dá aquela segurança, mas isso é normal. Tem que crescer, tem que acreditar. E isso você é uma busca, é o dia a dia, é a experiência. Não tem como não... Pois bem, a gente vai concluindo esse primeiro bloco com a fotojornalista Jaciara Aires, que hoje mora em Brasília. Hoje não, há 25 anos, um quarto de século já na capital federal. E no segundo bloco ela vai nos contar como foi a decisão de ir para Brasília, por que Brasília, os primeiros passos na capital da República, a sua amizade com figuras ilustres do Congresso Nacional, como, por exemplo, a senadora deputada Benedita Silva, que é amiga de Jaciara até hoje. Não sai daí, a gente volta já já. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Ouvia-se nas rodas sobre a política paraibana que o deputado presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, sairia do páreo na disputa pelo governo do Estado se a sua filha fosse admitida como conselheira do Tribunal de Contas da Paraíba. Pois bem, esse pessoal se enganou, porque Adriano voltou à mídia e voltou com força, defendendo outra vez a sua candidatura, a sua postulação e agora se aliando aos petistas, ao presidente Lula, à ministra Gleice Hoffmann, e não se fala em outra coisa nos últimos dias a não ser nessa pretensa candidatura de Adriano Galdino, embora ele tenha dito que tenciona ser candidato pelo seu partido, pelo Republicanos de Hugo Motta e não pelo PT. Mas hoje é o maior advogado que Lula e os petistas têm aqui no estado da Paraíba. E nós vamos ao segundo bloco do Ponto a Ponto da Semana com Jaciara Aires, como dizia Juarez Amaral, da liberdade para o mundo. Da liberdade para o mundo. Exatamente. Jaciara, quando foi que você teve essa ideia de deixar Campina Grande e por que escolheu Brasília? Cássio Cunha Lima queria levar o forró maneiro para Brasília. E montou toda uma estrutura, né? E eu disse, Cássio, deixa eu ir. Aí... Foi na época que João Dantas levou o sítio, que montou lá em Brasília? Foi naquela época, né? Aí eu disse, se você deixar aí, tá ótimo. Eu vou. Cássio era prefeito na época. Era prefeito. Faço toda a cobertura. E fiz a cobertura e estava lá e faltava acho que uns 20 dias para me formar. Eu digo, eu vou morar aqui. Gostou dos ares do Planalto Central? Gostei dos ares e eu queria crescer. Pela minha família, eu queria dar uma qualidade de vida à minha mãe, às minhas irmãs. Eu digo, a oportunidade é essa. Esse lugar tem a ver comigo. Aquilo que eu plantei em Campina, eu vou colher aqui. Eu vou colher aqui. A terra do dinheiro, a terra das autoridades. Dinheiro, né? Agora, não é fácil entrar naquele emaranhado. Não é. Foi mais difícil, penso eu, do que você ter entrado aqui, buscar o seu espaço, muito mais difícil. Na fotografia. Como é que foi isso? Quando chegou lá, foi morar onde, com quem, como é que foi? Difícil por ser mulher nordestina. Muito difícil isso. Tinha uma colega e eu pedi para ficar na casa dela e fiquei atrás, fui
o Congresso, era para descer na Asa Sul, descer na Asa Norte, não sabia de nada, e bati portas e portas e portas, e o poeta Ronaldo Cunha Lima, consegui, depois de muito tempo, falar com ele. E Ronaldo era senador? Senador na época. E quando eu chegava no Senado, as portas fechavam, porque não deixava nem entrar equipe ali, aquela burocracia não deixava, danada. né? Ele não está em reunião. Eu disse, eu vou no apartamento dele, vou descobrir o endereço. Fui no apartamento dele. Um dia eu falo com ele. Um dia eu falo com ele. Telefonei, estava a menina, disse, não está. Eu disse, eu sou jornalista de Campina Grande, eu vim fazer uma entrevista com o poeta, senador o Ronaldo Cunha Lima, e entrei, fiquei, esperei que Ronaldo. Quando eu chego, que Ronaldo me vê, meu amor, você está aqui? Estou. E quero crescer aqui. E vim à luta. Vá no meu gabinete amanhã, fui, e ele disse, pronto, eu vou te contratar, terceirizado, eu sei que você vai voar. O passo inicial, a força inicial lá foi Ronaldo. Foi Ronaldo. O poeta Ronaldo. Você vai voar, eu acredito que você vai voar. Em menos de um ano eu estava na África do Sul, eu voei mesmo. Que também não foi fácil, passava dias e dias. Mas ficou ligado ao gabinete de Ronaldo na época, ou não? Terceirizado, não. Aí depois, quando eu consegui... Depois foi nomeada direitinho? Depois eu consegui Ministério da Cultura, né? Aí fiquei no Ministério da Cultura e nesse período estava tendo, pela primeira vez, a questão racial, estava numa agenda internacional em Durban, e estava tendo as pré-conferências no Brasil e a nacional no Rio de Janeiro, e eu já comecei... Né? Nesse ritmo de viagem. Vou me aproximar desse povo aqui. Vou me aproximar. Passei assim, um mês... Que a gente tem que ser furão nessas horas. Furão. Eu passei um mês na porta do Ministério da Cultura tentando essa vaga. Esse seu trabalho era para o Ministério da Cultura? Da Cultura. Não tinha redes sociais ainda? Não tinha. Mas ia para os jornais, ia para revistas? Jornais, né, e tinha a Fundação Cultural Palmares, que é a bandeira da Fundação, né? Fundação Cultural Palmares. Nesse tempo já tinha conhecido a Benedita Silva, não? Não. Foi nessas pré-conferências. E ela olhava para mim, você é furona, eu gosto de você, tal. Aí, quando eu cheguei em Durban, ela Mas você foi pelo Ministério também? Eu fui pelo Ministério. Eu fui pela Fundação Cultural Palmares, porque o idealizador era a Fundação Palmares. Mas eu contratada pelo Ministério. E a Benedita me via lá e disse, ai, você é muito furona, eu gosto muito de você. Enfim, fiz foto dela, não era a fotógrafa dela, mas fiz foto dela lá com o Fidel, com as pessoas. E porque assim, a gente está mostrando aí agora algumas dessas fotos que você está falando. Como eu sou muito furona, né, eu busco mesmo, e eu não me limito, eu estou com um parlamentar, e eu consigo ter a liberdade de fotografar outro, porque é notícia. Claro, um parlamentar, você vê um fato ali, uma cena que chama a atenção, registra, né? Não consigo, está na veia. E hoje é mais fácil ainda que não gasta filme. Não gasta filme, né? Antigamente era mais difícil, eu passo rápido, passei tempo real, enfim. E consegui, e para conseguir África do Sul também não foi fácil. Imagino. E foi com essa... Foram quantos dias lá? 17. 17 dias. Na volta, aí você já viu novos horizontes se abrindo? Novos horizontes, porque assim, foi uma experiência incrível. Incrível estar na cobertura internacional. Aí me deu mais força, mais garra de acreditar em mim. Na sua chegada em Brasília, já havia muitas mulheres nessa área do fotojornalismo ou não? Eram poucas? Não, poucas. Poucas. Hoje eu considero ainda poucas. Sim, mas acho que era menos ainda. Bem menos. Eu não vi encontrou alguém lhe olhando atravessado também lá nessa área? Sempre tem, né? Sempre tem. Principalmente os homens. Essa paraibana aí... Principalmente no plenário, a mídia toda está lá, né? O mundo está lá, né? Então eu chego lá, a mulher... Quando eu começo a falar com o meu sotaque maravilhoso de vice ou xente, né, já chama a atenção e você já sente, tem a vaidade. Eu acho assim, uma coisa muito ruim no ser humano é a questão da vaidade. Sim. Porque você... Coisa do ego, né? O ego, né? E por ser mulher, aí você tem que trabalhar do jeito, porque você nem pode dar uma de baixar muito, nem passar do limite. Nem passar do limite. Então você tem que ter um equilíbrio ali, porque senão você não conquista o espaço. E nesse tempo todo, como tem sido sua convivência com a bancada paraibana? Que ela tem aqui ali se renovado, é sempre boa? Sempre boa. Todo mundo me conhece? Todo mundo me conhece. E eu tenho uma coisa da comunicação, de saber conversar, de chegar... De Padre Luiz Couto até chegar Eu chego naquele plenário, dou um cheiro, Ipaim, por exemplo, o cheiro é cheiro nordestino. Sabe? Mas aí tem o respeito, tem o limite, tem saber a distância, a ética, saber a distância, né? o momento. Não confundir, né? Amizade com liberdade. Amizade com liberdade. Eu sou muito respeitada. E eu falo assim, eu sou respeitada porque foi eu que fiz isso.
Foi você, eu que consegui. Você respeita para ser respeitada. Eu respeito para ser respeitada. Mas você dizia que morou um tempo na casa de uma colega, que lhe deu a mão também em Brasília, e a partir de quando você disse, agora eu vou morar no meu lugar? Com um mês. Foi, alugou lá um cantinho? Aluguei, eu não estava nada certo. O custo de vida em Brasília ainda. É muito alto, né? A gente sabe. Altíssimo, altíssimo. Com um mês e fui, eu digo, tem que acreditar. Comprei um equipamento que não estava nem contratada. Olha para você ver como eu fui corajosa. Né? Comprei o equipamento, aluguei apartamento, que eu disse, eu vou conseguir. E sozinha? Sozinha, Você e Deus. sozinha. Pegava metrô, pegava onda, descia, voltava. E eu digo, eu vou vencer, eu vou dar uma qualidade de vida à minha mãe e eu vou dar um nome como mulher nordestina e paraibana. E foi sempre, ou é sempre no Ministério da Cultura ou mudou com o tempo? Não, eu fui para o Ministério da Previdência. Foi MDS e MA, que na época era Ministério da Assistência Social. Sim. Né? Aí foi quando Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura e eu estava lá. A primeira foto do Ministério da Cultura do Gil foi eu que fiz. Aí eu estava na posse do Mantega, ministro da Economia, Sim. E a Benedita me viu lá, eu quero você comigo. Ela na época estava no... Ela ia começar a ser ministra, tinha sido convidada para ser ministra, né? Aí, você está com quem? Aí eu achei Gil, né? Eu disse, eu quero você comigo. Ok, fui lá no gabinete, ela disse, não, eu quero você comigo, porque você é muito furona. Vou lhe contratar. Você é foto histórica, você faz foto histórica. Ela só me chama foto histórica hoje, né? Então, e hoje eu estou com uma senadora de São Paulo, né? A senadora Mara Gabrilli. Que tem deficiência física, né? Ela tem, e ela que também ela ficou tetraplégica, na realidade, né? Foi, ela ficou com 26 anos, no acidente de carro. E ela tem, assim, uma energia, uma bandeira também. É uma pessoa boa de se trabalhar, boa, maravilhosa. E uma bandeira, né? A bandeira do deficiente, entendeu? Que é uma bandeira... Então, comissões, essas comissões, plenária, tudo, o foco dela é a questão da deficiência, né? Então, eu acho que não há dúvida na sua resposta quando alguém lhe pergunta assim, valeu a pena deixar Campina e ir para Brasília? Foi o passo certo? Foi, né? Foi o passo certo. Valeu a pena. Valeu a pena, porque eu cresci muito. Quanto mais concorrência você tem, mais você cresce, porque senão você, né? E aquele ambiente, eu acho que ele é desafiador todo dia, né? Todo dia você tem um desafio ali. Todo dia tem um desafio. Plenário, quando tem pautas, né, muito forte e a gente fica até tarde. Então, os embates que vão até a madrugada. Então você fica naquele olhar jornalístico mesmo, de como a minha aquela imagem... tensão que vai acontecer aí, né? Não tiro. E hoje que é um celular na mão e uma câmera aqui, né? Até o presidente do Senado disse... Como é que você aguenta esse peso numa mão? Porque eu seguro a mão e, sei lá, com a lente de 3 quilos, uma 70-200, entendeu? Uma tela objetiva. Então, assim, isso em fração de segundo, porque eu não trabalho no automático, nunca fiz isso, eu trabalho no manual, porque é profissional. Você controla muito mais a qualidade da foto, muito mais, né? Luz. Abertura de obturador, de luz, disso tudo, né? Enquadramento, sabe... Tudo. E fotografia é a luz. Você sabe que a sua trajetória me lembra de outro colega aqui de Campina Grande, que é de Zé Pinheiro, você é Liberdade, eu sou Santo Antônio, ele é Zé Pinheiro. É Herculano Filho. Herculano terminou comunicação aqui conosco, na UEPB, fez um teste na Rádio Caturité para apresentar o postal sonoro, veja só, e foi reprovado. Aí ficou decepcionado, disse, eu vou para Brasília. Você acredita que com pouco tempo Herculano estava trabalhando como locutor da Rádio Nacional de Brasília? Está em Brasília até hoje. É muito orgulho isso, é muito orgulho, é muita determinação. Era credenciado no Palácio do Planalto pela Rádio Nacional de Brasília quando Sarney era presidente. E viajava com o presidente pelo Brasil todo, fazendo a cobertura da Voz do Brasil, olha só. E aqui foi reprovado, né? Pois é. Quer dizer, há males que vêm para o bem. E eu tenho muito orgulho, porque, por exemplo, eu tenho a história de Cássio como senador, eu tenho a história da Benedita como ministra, eu tenho a história da Mara Gabrilli, senadora Mara Gabrilli, tudo, eu tenho a história na mão, assim. E como foi acompanhar quando o Ronaldo teve o AVC? Eu tenho certeza que você acompanhou isso aí, né? Foi lá em Brasília. Foi lá em Brasília. Eu não estava mais com o Ronaldo na época. Mas tomou conhecimento. Mas eu tomei conhecimento e foi uma coisa muito, muito difícil, porque a gente tem uma relação, né, com ele de muitos anos. Com o Ronaldo, eu trabalhei com o Ronaldo como governador e a gente sabia como era o poeta. Né? E a Ronaldo era muito fácil de ser amado, né? Então, doeu muito, muito. É como não acreditar. Né? É como não acreditar. Cassiara, a digitalização da fotografia foi uma coisa benéfica para o profissional como você? Ou ajudou mais ou atrapalhou? Ajudou. Eu sou aberta à modernidade.
Eu acompanho. Porque, lógico que você tem que valorizar o passado. Não estou discriminando o passado, mas eu sou aberta à modernidade. Facilitou muito. Eu estou naquele plenário. Muito, eu estou naquele plenário. Eu já mando para a rede. Você tendo um bom cartão de memória ali para armazenar. Cartão de memória, tem um adaptador que sai da máquina do cartão, vai para o celular. Já mando em tempo real, já mando em alta resolução. Pode ir para jornal impresso, pode ir para redes sociais, todos os formatos, já manda. Isso, ó, rapidinho, você não várias notícias ao mesmo tempo. Tem muitos paraibanos que encontram lá em Brasília, prefeitos, vereadores, como é que é isso? Muitos. É muito bom. Festa. É uma festa, porque eu como tenho orgulho da Paraíba, né? Eu amo, e quando encontra, eu sinto que estou aqui. Então fortalece o meu amor, sabe, pela Paraíba. Tem alguma foto que você pensou em fazer, tem em mente para fazer e nunca teve a oportunidade de fazer, de alguém ou de alguma coisa? Ou tudo que você pensou, já fez? Tudo que eu pensei eu já fiz e como é numa linha jornalística, então assim, a coisa acontece. A notícia aconteceu, eu estou lá. Meu olhar está lá. A foto da África do Sul, que foi um cartaz internacional, a capa, eu subi em cima do caminhão, Sim. Eu saí do miolo lá da conferência, subi em cima do caminhão, eu vou andar, vou procurar notícias fora também. Vi uma criança nas costas assim e... Com a teleobjetiva, aproximei o rosto da criança, uma expressão lindíssima, e foi aprovada por milhões de fotos, ela foi escolhida. Fotografia é ângulo, é sensibilidade do profissional ou é equipamento? Ou a junção de tudo? É a junção de tudo, mas eu acho que a questão da acessibilidade é tudo. A minha senadora, ela fala o seguinte, você fotografa a beleza interior das pessoas. Isso é bem poético para mim, sabe? Você fotografar a beleza, a beleza interior das pessoas e a beleza exterior, é muito bom isso. Estamos em cima da hora, a produção me alerta, Liliane quer nos cortar, mas eu vou lhe fazer uma pergunta final. Quem é mais fotogênica, Janja ou Michele Bolsonaro? Você vê as duas por lá. Depende da notícia, do momento. Depende do momento. Depende do momento. Depende do que a notícia, né, a expressão que está lá. Vai retratar aquele instante. Né? Na linha jornalística que eu estou respondendo. Na linha de beleza... É difícil. Eu prefiro não responder. Cada um tem a sua beleza. Senhora, muito obrigado. Foi ótimo recebê-la, viu, querida? Obrigada, foi um prazer. Sempre bom encontrá-la feliz e alegre, trabalhando, ganhando seu dinheiro e nos representando naquele Planalto Central. Sou muito feliz. Estou feliz de estar aqui com você. Parabéns também pelo seu trabalho. Sucesso. Gosto muito de você. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Nós marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa.